Olá, sou Sérgio Everton no Parlamento em Resumo de hoje. Você confere as principais atividades do Legislativo Paulista. Temas importantes, projetos de lei e trabalhos que marcaram a semana. Parlamento em Resumo está no ar. Semana de muitos trabalhos e depoimentos na CPI da Merenda. Entre terça e quarta-feira foram ouvidos servidores da Secretaria Estadual de Educação. Na terça, Yuri Keller, membro do Departamento de Alimentação Escolar da Secretaria Estadual da Educação, revelou que todos os contratos acima de R$650 mil passavam pela avaliação da chefia de gabinete. Foi feita uma classificação, parece que uma cooperativa ficou em primeira, a outra ficou em segundo. E aí parece que eles teriam que refazer a proposta, né, de venda, dada essa classificação. Ana Leonor, ex-coordenadora da CISI, Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços Escolares, foi a segunda a falar. Ana admitiu que havia uma orientação da Procuradoria-Geral do Estado para realizar alterações no edital da chamada pública por conta de irregularidades, mas tal parecer foi ignorado. Aí o processamento era a responsabilidade da Marilena. Então, o que ela aponta como erro aqui, faltou um pouco mais de zelo, cuidado para poder fazer este processo, né? Mas isso, em nenhum momento, ele me parece, olhando o processo hoje, 3 anos depois, né, que isso aqui tem algo proposital. No dia seguinte, às 9h30 da manhã, a CPI esperava ouvir mais 3 servidores. Marilene Silva, ex-diretora do Departamento de Suprimento Escolar da Secretaria da Educação, foi a primeira a falar. Ela fez um depoimento seguro e foi elogiada pelos deputados. Me impressionou, me parece que a senhora tem uma sinceridade que eu não observei, deputado Barros Munhoz, em outros depoentes aqui nesta comissão. A 17ª reunião da CPI da Merenda acabou sendo encerrada antes do tempo por falta de quórum. Não tem sentido a gente ficar participando de uma coisa tão escabrosa, tão escandalosa como essa, que é a de distorcer a finalidade. Nós estamos fazendo uma audiência fantástica, ouvindo o melhor depoimento que já houve, chegando, e é isso que o PT não quer. O acordo é a gente fazer o que nós temos que fazer, que é obrigação nossa. Trabalhar para que a CPI investigue, trabalhar para que a CPI esclareça os fatos, trabalhar para que a CPI dê uma conclusão final. Agora, posturas como essa de esvaziamento, de fato, não ajuda. Demonstra que um lado não quer investigar. A CPI terminaria no próximo dia 16 de novembro. Foi prorrogada por mais 30 dias. O presidente da CPI diz que buscará um acordo para que as sessões não voltem a ser interrompidas devido a discussões entre os parlamentares. O que a gente não pode permitir é que se faça esse tipo de jogo político para tentar envolver pessoas que efetivamente não foram citadas e não tem nenhuma prova de envolvimento. O que o PT está tentando fazer é dizer que erros que foram apontados e que foram reconhecidos, inclusive pelas pessoas, tem uma trama maior envolvendo pessoas de comando da secretaria. Envolvendo o presidente da casa. Isso é uma tentativa que não pode ser feita. O que a gente quer é apurar fato. Agora vai se fazendo, se cavocando aqui e ali para tentar construir uma história que não é verídica. Eu espero conseguir conversar com todos os deputados que fazem parte da CPI e conseguir entrar num bom senso, um bom acordo para que a CPI possa andar. Eu acho que ela é fundamental que ela tenha um prosseguimento normal, como aconteceu até agora, e que os fatos possam ser esclarecidos. Eu acho que ela andou bem até agora, estamos próximo da conclusão, do relatório. Seria uma pena se a gente não conseguisse fazer esse término, deixar de uma forma muito clara a apuração que foi feita até aqui, explicitada, colocada. Então a minha tentativa como presidente da comissão vai ser de conversar com todos os membros, todos os deputados e tentar baixar um pouco o ânimo para que a gente possa retomar os trabalhos. Então vai ser esse o papel do presidente. A Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento ouve o secretário de Estado da Fazenda, Elcio Tokeshi. Ele veio prestar contas sobre o cumprimento de metas fiscais do segundo quadrimestre deste ano. A prestação de contas está prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal.
O secretário disse que, apesar da crise econômica, o Estado de São Paulo vem conseguindo cumprir as metas e com apoio da Assembleia Legislativa. A Assembleia teve um papel muito importante porque ninguém faz ajuste só no Executivo. Várias coisas são necessárias, não só do ponto de vista mais geral, uma compreensão da gravidade da crise por parte da Assembleia, mas medidas concretas. Em alguns casos, para preservar investimentos importantes, nós tivemos que enviar à Assembleia projetos de lei para permitir a realocação, o remanejamento de financiamentos. Isso teve que ser aprovado pela Assembleia. O investimento do Estado de 7 bilhões e 500 milhões de reais, registrados nos primeiros 8 meses do ano, foi considerado alto do ponto de vista histórico. Isso foi o executado, realizado de janeiro a agosto neste ano e olhando com o histórico de investimentos nos últimos 10 anos, é um dos níveis mais altos de investimento, apesar da crise. Já o déficit orçamentário, previsto em 3 bilhões e 500 milhões, está vinculado ao superávit primário, explicou o secretário. Do ponto de vista orçamentário, olhando o conjunto total de todas as receitas e de todas as despesas, um déficit que deve fechar o ano neste patamar. Agora, é importante frisar que este déficit orçamentário corresponde ainda a gente cumprir a meta de superávit primário de 1,5 bilhões. Os deputados questionaram o secretário de Estado da Fazenda, Elcio Tokeshi, sobre a sua previsão para 2017. Ele disse que é otimista, mas em relação à gestão e planejamento, precisa ter prudência. Acredita em uma recuperação da economia, porém lenta e gradual. Durante sua exposição, o secretário respondeu a questionamentos dos parlamentares. O deputado João Caramês, do PSDB, fez um pedido. Eu fiz um pedido ao secretário para que ele levasse na reunião com os secretários de Estado, já que está vendo essas reuniões esporadicamente, um pleito que seria bom para o Brasil todo, que é a redução da alíquota do ICMS da água mineral. Nós estamos falando de um produto substancial para a saúde das pessoas, né? É uma indústria limpa, é uma indústria que não contamina, gera emprego, mas, sobretudo, ela vai proporcionar à população condições para que ela tenha uma qualidade de vida melhor. O presidente da comissão, deputado Vaz de Lima, do PSDB, avaliou positivamente o esforço para o cumprimento das metas frente à crise econômica. O secretário demonstra que nós estamos num momento de muita dificuldade. Quer dizer, há uma crise no país que reflete, evidentemente, na receita do Estado. A despeito disso, das dificuldades, São Paulo tem conseguido cumprir metas, que é não endividar mais do que X%, não gastar com pessoal mais do que X% e assim por diante. Então, todas as metas estão sendo cumpridas e compete à Assembleia Legislativa, através da Comissão de Finanças e Orçamento, fiscalizar o cumprimento dessas metas. Te diria, se fôssemos dizer cumpriu a meta, cumpriu. Está com recurso suficiente disponível para fazer muitas outras coisas? Não está, mas é da vida. A primeira reunião extraordinária da Comissão de Assuntos Desportivos estava com o plenário Dom Pedro I lotado. Poucos itens na pauta, mas todos aprovados por unanimidade. O presidente da comissão ainda fez questão de ressaltar o último item da pauta, também aprovado por todos. As emendas do projeto de lei número 750 de 2016, que orça a receita e fixa a despesa do Estado para o exercício do mesmo ano. Uma reunião objetiva, rápida e, com certeza, a gente trouxe esclarecimentos que foram dadas às pessoas que estiveram nela, o orçamento que nós incluímos na Secretaria do Esporte, mais orçamento, porque sabemos que o esporte é algo necessário para a população de todos no estado de São Paulo. E sabemos que o esporte traz mais saúde, traz mais segurança, traz inclusão social, e isso é super importante. Por isso, incluímos no orçamento mais emendas para que possamos trazer aqui no estado de São Paulo mais esporte para a população. E a Assembleia Legislativa comemora os 30 anos do TRT, o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, sediado em Campinas. A sessão solene é de iniciativa do deputado Carlos Bezerra Júnior, do PSDB, que juntamente com o presidente da casa, deputado Fernando Capês, do mesmo partido, recepcionaram os representantes do tribunal, da Ordem dos Advogados e do Ministério Público. Primeiro, homenagear um tribunal de excelência que tem uma tradição de eficácia e eficiência, que é o Tribunal da Justiça do Trabalho da 15ª Região Campinas.
Segundo, homenagear a própria Justiça do Trabalho, hoje tão atacada por pessoas que confundem as despesas eventuais geradas por essa justiça com a crise econômica, que tem razões muito distintas e variadas. Por essa razão, é importante reafirmar o valor da justiça do trabalho. Está de parabéns, deputado Bezerra, por ter solicitado essa sessão solene. A jurisdição do tribunal abrange 599 municípios do estado de São Paulo, com população de cerca de 21 milhões de pessoas. Conta com 153 varas do trabalho e 55 desembargadores. Além da prestação da justiça, executa um trabalho de amplo impacto social, destacado pelo presidente da entidade. Nós temos, além do julgamento de processos, o ano passado alcançamos 322 mil processos no primeiro grau, foram julgados mais de 280 mil processos no primeiro grau, e no segundo grau mais de 116 mil processos nós recebemos em grau de recurso. Solucionamos mais de 103 mil processos. E além do julgamento de processos, nós temos também os vários comitês. Um deles é o Comitê de Erradicação do Trabalho Infantil, procurando ajudar as crianças, ajudar as famílias, no sentido não apenas de julgar os processos, mas também de ter um envolvimento no sentido de manter uma interlocução com a sociedade, com, digamos assim, o sistema S, né, SENAC, SENAI, SENAR, e com aquela ideia que o lugar da criança é na escola. Um processo que também conta com a figura de advogados, representados no evento pelo presidente da OAB São Paulo, Marcos da Costa. Receba os nossos cumprimentos, as nossas saudações e a gratidão da advocacia e da cidadania pelo que tem feito à frente do nosso querido Tribunal do Trabalho de Campinas. Parabéns. A homenagem na Assembleia Legislativa de São Paulo antecipa uma série de comemorações do TRT da 15ª Região, que foi inaugurado na cidade de Campinas no dia 5 de dezembro de 1996. O tribunal, além de decisões consideradas vanguardistas, tem importante função social, ressaltada pelo deputado Carlos Bezerra Júnior, do PSDB, proponente da solenidade. Uma sessão que se reveste de um simbolismo importante, dada a importância que tem o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. O maior do país, marcado por suas decisões de vanguarda, especialmente na garantia dos direitos das vítimas, enfim, por causa dessa visão com um tom muito mais humanista, de garantia dos direitos humanos, um olhar para as questões do direito do trabalho, um olhar para a questão do enfrentamento ao trabalho escravo. Por tudo isso, esse é um tribunal que se reveste de uma importância que deve ser exemplo para todo o país. Esse, sem dúvida nenhuma, é um tribunal que faz um trabalho que deve ser copiado por todo o país e, por causa disso, uma homenagem especial que se reveste, como eu disse, de simbolismo. Não saia daí, o Parlamento em Resumo volta já. A Assembleia Legislativa de São Paulo cedia o seminário Medidas de Ajuste Fiscal e os Direitos Sociais. O evento é uma realização do coletivo permanente de reflexão e ação política e do mandato da deputada Luísa Erundina do PSOL. A flexibilização dos direitos trabalhistas, a reforma da Previdência e a PEC 241 de 2016, que limita os gastos públicos do governo federal por 20 anos, estiveram no centro da discussão. São medidas e políticas do governo atual e que a sociedade precisa ter o domínio dessas medidas, né, dessas iniciativas do governo, para poder reagir a elas, porque são perdas, né, de conquistas valiosas ao longo das décadas, sobretudo aquilo que consta da Constituição Federal e a legislação complementar que veio em seguida, e é isso de que a sociedade precisa conhecer. No seminário, os palestrantes apresentaram alternativas ao ajuste fiscal que vem sendo apresentado pelo governo. Entre estas propostas está a tributação de grandes riquezas. É o que defende o economista Paulo Sandroni, que fez uma exposição da condição econômica atual do país. Uma das únicas maneiras de você solucionar essa questão é, além da contenção das despesas durante um tempo, é aumentar as receitas. E para aumentar as receitas em épocas de crise, somente há uma maneira de fazer isso, a meu ver, antes de estimular a economia e que ela volte a crescer,
lançando um imposto sobre as grandes fortunas, ou sobre o patrimônio daqueles 2% mais ricos da nossa sociedade. Não um imposto que vá para as empresas, mas sim para um patrimônio pessoal e particular daquelas pessoas que representam hoje uma grande quantidade da riqueza do país acumulada em suas mãos, em termos de patrimônio, em termos de riqueza material que pode ser taxada. Realizado aqui na Assembleia Legislativa o workshop Responsabilidade Administrativa e Boas Práticas de Gestão nas Prefeituras Municipais. Prefeitos eleitos e reeleitos estão entre os convidados. Virão aqui desembargadores do Tribunal Regional Eleitoral, procuradores do Estado, do Tribunal de Contas e do Ministério Público, especialistas dando palestras sobre as boas técnicas de gestão, as hipóteses de responsabilidade administrativa, de maneira que queremos preparar os futuros prefeitos e vereadores para boas gestões. Não basta reprimir aquilo que é errado, muito mais importante é orientar e prevenir. Por isso nós convidamos aqui todos os prefeitos, os eleitos, os reeleitos, os vereadores, os secretários municipais, os procuradores municipais e a população em geral, para virem à Assembleia Legislativa no dia 29 de novembro, às 9 horas da manhã, no plenário principal, onde são votados os projetos de lei. A entrada é franca e todos, absolutamente todos, estão convidados para ocupar e ouvir o que esses especialistas terão a dizer. Uma oportunidade de também dialogar com o Tribunal de Contas do Estado, não é? Claro, o Tribunal de Contas, ele quer orientar, ele quer que a gestão seja uma gestão correta, que não haja erros, que não haja desvios, que não haja prejuízo para o erário. E é muito melhor orientar, fiscalizar e acompanhar do que depois reprimir. Quer dizer, não adianta colocar a tranca depois da porta estar arrombada. Então, essa é a visão da prevenção, da orientação. Então, prefeitos eleitos, vereadores, secretários municipais e população em geral venham para a Assembleia no dia 29 de novembro, 9 da manhã, ouvir sobre técnicas de gestão, seja do Tribunal de Contas, seja das procuradorias. E a troca de experiências, as boas práticas da gestão municipal? Sem dúvida. Boas práticas são aquelas gestões que deram certo, de prefeitos que inovaram, que implantaram, que seguiram orientações corretas, e eles vão passar essa experiência também para os futuros prefeitos. Boas práticas são os técnicos do Tribunal de Contas que já acompanharam muitas gestões e podem dizer quais as melhores opções para o administrador. Então, a boa prática, ela impede a responsabilidade administrativa. Lançada na Assembleia Legislativa a Frente Parlamentar em prol do transporte metroferroviário, o evento contou com a participação de parlamentares e representantes de instituições do setor de transporte. Veja aí. O sistema de transporte por trilhos de São Paulo passou dos 8 milhões de passageiros transportados por dia. Segundo a publicação divulgada pelo Metrô de São Paulo, as 11 linhas que compõem o sistema metroferroviário paulista, Metrô, CPTM e Via 4, transportou 2 bilhões e 92 milhões de usuários no ano passado, o que representa mais de 75% de todas as pessoas transportadas por trens e metrôs em todo o Brasil. O crescimento em relação ao ano anterior, o de 2015, foi de 3,5%. A gente espera que essa frente parlamentar seja mais uma frente para a gente poder estar levando as nossas reivindicações, os nossos projetos de investimento e fazer com que o sistema metroferroviário, metropolitano, possa desenvolver e crescer ainda mais. É um meio de transporte extremamente importante para a região metropolitana de São Paulo. Eu diria que é o mais importante, é um transporte de massa. A Assembleia Legislativa de São Paulo lançou uma frente parlamentar para estreitar as relações da casa com este tipo de transporte. Uma frente para defender, vamos dizer assim, os interesses do setor metroferroviário no que diz respeito a obras, oferecimento de uma infraestrutura necessária para a população de São Paulo e para a região metropolitana. Então, nada mais correto, no nosso ponto de vista, de haja um debate nessa casa, que é a casa onde a sociedade se expressa e, como você bem disse,
aprova as leis e aprova os orçamentos, que é o que nos sustenta, né? É o que faz a coisa andar, né? É o que faz a coisa andar, com certeza. Remover os entraves para o crescimento do transporte metroferroviário e contribuir para a melhoria da mobilidade urbana em São Paulo são alguns dos objetivos dessa frente. Nada melhor do que, através da frente parlamentar, você trazer a sociedade civil organizada, trazer todos os atores envolvidos nesse sistema, né? Do sistema do metrô, da ferrovia, das agências nacional, da agência, enfim, todos esses atores. Por quê? Porque a partir daí nós vamos colher dados que serão possíveis serem discutidos e, quem sabe, encontrar solução para destravar alguns gargalos que nós temos nesse sistema metroferroviário, que é o transporte sob trilho de passageiros. A coordenação da frente parlamentar é do deputado João Caramês, que realizou palestra na 22ª Semana de Tecnologia Metroferroviária, realizada aqui em São Paulo em setembro deste ano. A frente parlamentar reunirá deputados, representantes de órgãos governamentais e da sociedade civil para debater propostas e promover ações pela melhoria e expansão do transporte sobre trilhos. Sairemos daqui com uma data de uma nova reunião, onde vamos estabelecer metas e diretrizes para dar sequência a esse trabalho. Audiência pública na Assembleia Legislativa, houve concursados e aprovados para o cargo de professor de ensino básico. Por 2 anos, Solange foi professora da chamada categoria O da Rede Pública de Ensino Paulista, ou seja, entre os não efetivados. Em 2014, prestou e passou no concurso público para o chamado PEB-1, professor de ensino básico. Ela e os demais participantes da audiência pública estão entre os remanescentes, ou seja, aguardam ser chamados. O concurso foi em 2014, novembro de 2014, e nós estamos aguardando a chamada desde do ano passado. A última chamada foi feita em maio do ano passado. E até agora não houve mais chamadas. Existem muitos contratos que são chamados de categoria O, e nós somos habilitados do concurso e o governador não nos chama. O concurso para PEB-1 teve mais de 70 mil inscritos. Cerca de 5.300 foram chamados. Segundo os organizadores do evento, mais de 16 mil estão habilitados para ingressar no cargo. Segundo o levantamento feito pela categoria, a Rede Estadual de Ensino de São Paulo conta hoje com 29.728 professores do ensino básico 1, chamados não efetivos. Um indicador de que se poderia contratar essas pessoas que passaram no concurso. Vera Lúcia faz parte dos professores não efetivados e que prestaram e passaram no concurso. Temos as vagas, a gente sabe disso, né? Muitas vagas. Eu estou de categoria O há 4 anos, já estou no 2º contrato, né? E fiz o concurso cheio de esperança, estudei pra caramba. Tudo bem, não passei tão bem, porque foi muitos que se inscreveram, mas eu sou 7 mil, né? Chamou até 5.300 no Polo 1, que é o meu polo. Porém, só no Polo 1 eu sei que tem mais de 15 mil vagas. Então não é justo, se eu sou 7 mil, eu não estou lá dentro efetivo. Parte dos candidatos aos cargos para professor de ensino básico 1, que passaram no último concurso, pretende ingressar com uma ação judicial coletiva para serem efetivados no cargo. Para o deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, que apoia a categoria, a efetivação deles é importante para a melhoria do ensino básico no Estado. Essas professoras já foram aprovadas no concurso público realizado em 2013 e até agora não foram chamadas. E a rede estadual precisa da contratação dessas professoras, porque nós temos muitas escolas da rede estadual que não têm professoras ou têm professoras contratadas naquela contratação precária, são professoras categoria O, que são marginalizadas pelo governo, não têm direito à utilização do hospital servidor público, são expostas à duzentena. Então, o Estado precisa contratar imediatamente as professoras aprovadas. Por isso que nós estamos aqui hoje nessa audiência pública para exigir que o governo tome uma providência imediata. Parlamento em Resumo volta já. Subcomissão em Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente define pauta para os próximos 2 anos.
A subcomissão trabalha pela implementação do Plano Decenal dos Direitos da Criança e Adolescente. O planejamento já existe em nível nacional e contém diretrizes e metas para estados e municípios. Cada município também, lá no território, junto com saúde, educação, assistência, conselhos de direitos, conselhos tutelares, conselhos da educação, da saúde, todos os conselhos possam também sentar, né, e propor e planejar 10 anos de uma política para a criança e adolescente, sempre pensando a criança e adolescente como sujeito de direito, a criança e adolescente sempre na prioridade absoluta, conforme a Constituição Federal. A subcomissão, coordenada pela deputada Márcia Lia, do PT, realizou um levantamento dos projetos de lei que tramitam na Assembleia Legislativa de São Paulo. A ideia é estabelecer prioridades e acelerar a tramitação legislativa. Identificamos onde estão todos esses projetos e a ideia é que a gente possa tentar acelerar a tramitação daqueles que forem importantes para a subcomissão. Além de um plano decenal, a subcomissão trabalha por um orçamento específico, é o chamado OCA, Orçamento da Criança e Adolescente. Que já existe na Câmara Municipal de São Paulo um projeto de lei da vereadora Juliana Cardoso, onde ela propõe que o município de São Paulo tenha o orçamento criança, o OCA, né, onde recursos são destinados especificamente, numa rubrica específica para atendimento de crianças e adolescentes na saúde, na educação, enfim, em todas as áreas onde a prefeitura identifique crianças e adolescentes. A subcomissão em defesa da criança e adolescente pertence à Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa e realiza audiências públicas em diversas cidades do estado. O acesso à agenda de atividades pode ser feito pelo e-mail marcialia@al.sp.gov.br. A Comissão de Transportes e Comunicações aprovou 2 nomeações para o Conselho Diretor da Artesp, Agência Reguladora de Serviços Públicos, Delegados de Transporte do Estado de São Paulo. Indicados aos cargos pelo governador Geraldo Alckmin, os servidores falaram sobre sua experiência na Artesp e foram sabatinados pelos parlamentares. A advogada Renata Pérez Dantas é superintendente de regulação na diretoria-geral da agência e foi aprovada pelos deputados para ocupar o cargo de diretora de assuntos institucionais. Eu já venho trabalhando na agência há 4 anos e meio, eu tenho certeza que eu posso contribuir ainda mais com a identificação de como melhorar fluxos na agência, o aprimoramento da regulação através das minutas de editais e contratos para as novas concessões, e a forma de melhor executar, inclusive, os contratos em andamento, justamente por essa análise dos fluxos internos, né, e dos instrumentos contratuais já existentes. Então, eu tenho aí um horizonte de muito trabalho, estou muito contente com essa possibilidade. Para o cargo de diretor de investimentos da Artesp, foi aprovado o nome do engenheiro Pedro da Silva Brito Júnior, que é o atual assessor da diretoria-geral da agência. É uma excelente empresa, é uma empresa que tem um potencial extremamente elevado, é uma empresa de uma filosofia de gestão assim, invejável, inclusive até por empresas privadas. Eu vejo excelentes expectativas de crescimento, principalmente com esses novos projetos, com novos modelos de contratação que vão acontecer. Os nomes aprovados pela comissão ainda precisam passar pelo plenário da Assembleia Legislativa. Se confirmados, os novos diretores assumem os cargos para um mandato de 4 anos. São excelentes currículos dos dois que vão integrar aí a diretoria da Artesp e vão colaborar não só com a Assembleia, mas também com o Estado de São Paulo, porque a gente sabe que a Artesp hoje é um órgão muito importante e que a gente tem dentro do interior de São Paulo, que nem eu sou do interior, e a maioria dos integrantes aqui, nós somos do interior e sabemos de projetos que estão parados, projetos que não deram continuidade. Então essa cobrança, não só da Renata, mas também do Pedro, mas de informações que devido ao tempo não teve condições de passar para a gente todas as informações, mas a gente vai estar cobrando, como vice-presidente da comissão, junto com Orlando Morano, presidente, que eles possam dar um esclarecimento maior do seu trabalho e o que a gente pode cobrar deles lá na Artesp. A audiência pública debateu o clima de insegurança vivido pelos funcionários da Fundação Casa. Com faixas e cartazes, os servidores da Fundação Casa trouxeram antigas bandeiras de luta
para a audiência pública realizada no plenário Dom Pedro I. A condição que o Estado, que a gestão coloca para nós é precário, as condições é ruim, onde nossas unidades estão instaladas, estão dentro de locais totalmente impossível de chegar até lá, onde o crime organizado faz o terror naqueles locais e não existe segurança para podermos realizar o nosso trabalho. A condição fundamental dos servidores da Fundação Casa, o qual me enquadro, né, como servidor, eu estou exatamente há 7 anos na Fundação e a principal reclamação dos servidores é a questão da falta de segurança sobre o risco iminente de vida e saúde dos trabalhadores. Eles relataram ao deputado Carlos Gianazzi do PSOL que o clima de insegurança piorou desde o começo de outubro, depois da morte do servidor Francisco Calisto, que trabalhava havia 15 anos na Fundação. Nós acionamos já o Ministério Público do Trabalho, Tribunal de Justiça, Corregedoria Geral do Estado e a própria Assembleia Legislativa com um ofício denunciando, fundamentando tecnicamente, juridicamente todas essas questões e ninguém faz nada. Então, somente nós mesmos aqui por nós e que Deus nos abençoe e que nós consigamos providências. Nós temos hoje a superlotação das unidades da Fundação Casa, que tem gerado uma grande insegurança, não só para os internos, mas também para os servidores, que são muitos. E há também as precárias condições de trabalho, os baixíssimos salários, a falta de segurança, o estresse, a falta de funcionários. Nós precisamos que a Fundação contrate novos funcionários, já teve concurso para isso. Então, todo esse contexto leva ao adoecimento e, sobretudo, à morte de muitos desses servidores. Por isso que nós estamos aqui mais uma vez na Assembleia Legislativa denunciando esse fato e cobrando providências imediatas do governo Alckmin. Representantes da dança brasileira se reuniram aqui no Parlamento Paulista para uma homenagem especial à Companhia São Paulo, um projeto estadual que já representou o país em várias partes do mundo. Criada em janeiro de 2008 pelo governo do estado de São Paulo, a São Paulo Companhia de Dança se tornou conhecida por ser uma companhia de repertório. O que é isso? Que dança balés clássicos e contemporâneos, tanto obras canônicas, ou seja, que vêm ao longo do tempo sendo dançadas por bailarinos do mundo inteiro, quanto criações especiais para a nossa companhia. A companhia apresenta espetáculos de dança no estado de São Paulo, no Brasil e no exterior. E hoje é considerada uma das mais importantes da América Latina pela crítica especializada. Tivemos diferentes países, como França, Canadá, Estados Unidos, Alemanha, Israel. É um prazer para a gente poder levar a arte do Brasil para diferentes lugares. Desde sua criação, já foi assistida por um público superior a 500 mil pessoas, em 14 diferentes países, passando por aproximadamente 100 cidades, em mais de 550 apresentações. Um ato solene em homenagem à São Paulo Companhia de Dança foi presidido pelo deputado Coronel Camilo, do PSD. Eu sou policial militar, 33 anos na Polícia Militar, e eu queria levar um pouquinho mais essa integração para toda a área policial, não só policial militar, mas civil, né? Policial científico. O que acontece? O policial, ele só vê agruras durante toda a sua vida, ele só vê coisas ruins, né? Então eu quero levar, estou fazendo aqui, né, com a Companhia de Dança esse reconhecimento, mas na realidade nós estamos começando uma grande parceria. A companhia vai fornecer ingressos gratuitos para os policiais militares, para os cadetes da Polícia Militar, para os soldados da Escola de Formação lá de Soldados, né, Superior de Soldados, para que eles frequentem a Companhia de Dança. A ideia é que eles frequentem, né, a Companhia de Dança, que eles assistam espetáculos e que eles levem inclusive seus familiares, seus filhos, que essa cultura mude e passe a se integrar mais, né, na área cultural da cidade, né, do estado. Então, para mim é uma grata satisfação estar podendo fazer isso. Começa aqui uma grande parceria. As homenageadas, algumas das mulheres que marcaram a história da dança no Brasil. A dança também tem se tornado cada vez mais forte no nosso país. Isso é importante também, que as homenagens mostrem o quanto a população gosta da arte e da cultura que é feita aqui. E a Assembleia Legislativa de São Paulo presta homenagem aos 159 anos do Corpo Musical da Polícia Militar do Estado de São Paulo. A sessão solene foi proposta pelo deputado Coronel Camilo, do PSD.
Eles são cerca de 150 integrantes, uma pequena fração dos 150 mil componentes da corporação. Seus instrumentos representam artisticamente a maior polícia do Brasil. A finalidade principal são músicas eruditas. E a banda sinfônica, dentro da banda tem um grupo que é a Jazz Band, que sai de dentro do grupo da banda sinfônica. E também quando tem muito serviço, nós fazemos 2 sessões especiais devido à grande demanda de serviços. O sargento PM Matos, há 13 anos na Polícia Militar, dedicou 11 anos ao corpo musical. Em 2003, eu estava praticamente saindo da Força Aérea Brasileira, por ter cumprido 6 anos de serviço na Força Aérea Brasileira, e aí eu tive a oportunidade de vir para a Polícia Militar desempenhar essa função também dupla, de ser um policial militar e músico também. E assim, foi um complemento e um segmento da minha carreira profissional ao longo aí de muitos anos que terei ainda que cumprir. A banda sinfônica da Polícia Militar já se apresentou em grandes eventos como a inauguração do Viaduto do Chá, da Avenida Paulista. Ela própria faz parte do patrimônio histórico-cultural do Estado. Composta por 58 integrantes, executa peças eruditas e populares. Além da banda sinfônica, a Jazz Band, o coro e a camerata, a Polícia Militar de São Paulo conta com 13 bandas regimentais de música nos comandos e batalhões espalhados pelo estado de São Paulo. Para o deputado Coronel Telhada, do PSDB, uma arte rejuvenescedora que valoriza a vida militar. Eu quero cumprimentar, em primeiro lugar, pela iniciativa da sessão solene em homenagem ao Corpo Musical, uma das mais antigas unidades da Polícia Militar, que valoriza a nossa vida militar. No evento foi outorgada a medalha do sesquicentenário do Corpo Musical para seus integrantes por destaque em prol da arte e da cultura. O deputado Coronel Camilo, do PSD, proponente da solenidade, falou da relevância do reconhecimento público. O Corpo Musical da Polícia Militar é um dos primeiros que foram criados no Brasil. E ele, além de fazer a música, de cantar a nossa alma aí com a música, o Corpo Musical também faz policiamento. Eles trabalham aí em operações da Polícia Militar, na porta do metrô, e uma parte do tempo eles tocam, uma parte do tempo eles fazem policiamento. Mas o que é mais importante, eles fazem um grande trabalho de polícia comunitária. Então eles tocam em muitos eventos, eles estão presentes sempre aqui na Assembleia Legislativa, nas sessões solenes, trocam em praça pública. Tem uma retreta que eles fazem sexta-feira na frente do Comando Geral para toda a população, ou seja, sempre levando a música e mostrando um outro lado do policial militar, além do fato de ser policial, mostrando também que tem sensibilidade, trazendo a música e encantando a gente. E a Assembleia Legislativa sediou uma solenidade de premiação do concurso ISO de Pintura e Desenho, promovido pelo Conselho Estadual Parlamentar de Comunidades de Raízes e Culturas Estrangeiras, o CONSCRE. Os estudantes dos ensinos fundamental e médio da Rede Estadual Paulista e bons de arte participaram da 28ª edição do concurso VITSU de Pintura e Desenho. A Bruna deu o primeiro passo e por um mês teve a ajuda da professora Flávia. Eu desenhava, folha, caderno, no meio da aula. E é a primeira vez que eu pinto em tela, para um concurso, algo grande. Então foi bem desafiador. A professora foi selecionando alunos de cada sala para participar do concurso. Aí ela explicou como que ia acontecer, o que a gente ia ter que pintar. E o tema era Brasil e Israel. Aí cultura chegou nisso. Nossa escola foi a única escola do Litoral Norte a ter enviado as telas e a gente ficou muito orgulhoso, nós todos, e foi muito bom, foi maravilhoso, apesar das noites de madrugada, mandar o WhatsApp para mim para saber tela. Professora, veio, eu não sei o que a gente faz, eles mandavam. Final de semana foi o mesmo, um mês de muito trabalho e a gente estudou bastante as duas culturas, porque por mais que a gente saiba das culturas do Brasil, ainda falta algum conhecimento. Este ano, a iniciativa teve o tema Brasil-Israel, turismo, cultura e lazer. Eu não tenho assim uma conta feita, mas eu posso lhe dizer que esse ano nós recebemos quase 1000 trabalhos. Só disso? Só do estado, da rede pública do estado de São Paulo.
E eu digo assim, nesses 28 anos, como os primeiros não eram tão divulgados, então vamos fazer uma média, vamos ficar entre 600 e 700 por ano, multiplicando por 28. É muito trabalho, são muitos alunos. O CONSC está muito feliz por poder ajudar a patrocinar esse evento dentro da Assembleia dessa casa e tem a Vitor escolher um tema maravilhoso que é o turismo e lazer entre Israel e o Brasil. São dois pontos importantes da economia, são dois pontos importantes da população brasileira indo muito a Israel, de Israel, israelenses estão no Brasil. Então é um casamento perfeito. Os alunos criaram seus desenhos usando várias técnicas: óleo, acrílico, guache, aquarela, nanquim, lápis de cera e mosaico. Os trabalhos que foram entregues no início de outubro receberam avaliações de um júri especializado e outro popular. Os vencedores foram estes. O desenho é alguma coisa que estimula a criatividade, mas ao mesmo tempo ele se insere num projeto pedagógico que é mostrar à criança que o mundo é cada vez menor, o planeta está diminuto diante das comunicações instantâneas. Nós falamos online imediatamente com pessoas de qualquer lugar do planeta, não é? Então não há mais fronteiras. As fronteiras, já disse alguém, são cicatrizes marcadas num momento histórico, mas que nós temos de apagar, fazer contínuas plásticas, e a educação faz isso, irmanando as pessoas, mostrando que todos somos cidadãos do mundo e, acima de tudo, somos irmãos porque pertencemos à mesma espécie. Nós temos que mostrar ao Brasil que o estudante que quer realmente aprender é esse que se dedica, que participa de concursos saudáveis, não é? E que aprendem com isso. Quando eles estão conhecendo um outro país, eles estão acrescentando à história deles um conhecimento que vai ser muito útil já e no futuro. A Bruna não tirou o primeiro lugar, mas foi destaque no concurso. Acham que isso a desanimou? Não mesmo. Só estando aqui já é uma baita emoção. Já é uma baita emoção. É. Vale a pena. Ano que vem você participaria de novo? Claro, com certeza. Vai que eu fico em primeiro, né? É isso, Parlamento em Resumo termina aqui. A gente se vê na semana que vem com mais informações para você. E eu espero vocês, hein? Até lá.